brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, os que perdoam. Bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Sejam todos bem-vindos, irmãos, à nossa casa do Círculo da Luz. Devidamente harmonizados, então, nós nesse momento vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, serenando os nossos corações, pedindo amparo e a proteção da espiritualidade amiga e protetora. E te dizemos, Pai, Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair nas tentações. Livra-nos da prática de todo e qualquer mal, pois teu reino é a glória, é o poder, hoje e sempre. Nesse momento, então, nós convidamos os presentes para se dirigirem em pensamento até os seus lares, mentalizando aqueles que lá convivem. Em pensamento ainda, os irmãos possam percorrer cada cantinho, cada cômodo do ambiente onde vocês residem. E se fizer presente algum irmãozinho nesses locais, que eles possam ser trazidos para cá, para ser auxiliados, esclarecidos nos trabalhos da noite de hoje, que esses irmãos possam ser amparados, encaminhados ao plano da espiritualidade, pois o Pai nunca desampara seus filhos. Nesse momento, então, nós damos por aberto nossos trabalhos de desobsessão coletiva, nossa primeira parte. Iniciamos o Evangelho. Então, irmãos, o Evangelho da noite de hoje é o argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão.
Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Julgar-se a si mesmo fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus efeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como pudera o homem, bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outro o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e móvel de quase todas as ações humanas. É essa a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Então, irmãos, o Evangelho de hoje ele trata da nossa hipocrisia quando nós julgamos a falha dos nossos irmãos antes de olharmos para as nossas imperfeições. Nós nos sentimos no direito, né, de apontar, de julgar o erro alheio, quando na verdade muitas vezes nós somos tão ou mais falhos do que os nossos irmãos. Nós nos colocamos como se diz, um pedestal de uma perfeição que não existe. Nós olhamos e verificamos o erro no outro. Só o outro tem defeitos, só o outro é falho, nós somos perfeitos. E a maioria das vezes isso acontece em decorrência do nosso orgulho. O orgulho não permite que eu faça um autoexame, que eu olhe para o meu interior e perceba que eu sou falho. Muitas vezes nós minimizamos as nossas falhas. A gente diz, eu jamais erraria como aquela pessoa, jamais cometeria o erro que aquela pessoa cometeu. Nós ainda qualificamos o erro do outro, como se nós fôssemos perfeitos. E não é à toa que Jesus coloca, há mais de 2000 anos, que o orgulho é a chaga da humanidade. Porque o orgulho é uma mazela que obsta o nosso progresso moral. Porque quando eu sou orgulhoso, presunçoso, e não reconheço as minhas falhas, como que eu vou melhorar, como que eu vou trabalhar as minhas imperfeições se eu sou perfeita, se eu não reconheço que eu sou falho? Eu só vejo o erro no outro, não consigo olhar para mim e verificar as minhas imperfeições. Então, o que o Evangelho traz na noite de hoje? Que nós temos que focar em nós. Nós estamos aqui no plano terreno, nessa grande oportunidade reencarnatória, não para ficar observando nem julgando o erro do outro. Nós estamos aqui para trabalhar as nossas mazelas espirituais. Então, o nosso foco tem que ser em nós. Não vamos desperdiçar o nosso tempo, a nossa energia, com o erro do outro, com a falha do outro. Isso é problema dele, né? Vamos focar na nossa missão. A primeira missão que nós vemos aqui para o plano terreno é de aperfeiçoamento, né? E como é que nós vamos nos aperfeiçoarmos? Através da prática da caridade, que é o nosso instrumento que nos auxilia a nossa caminhada evolutiva. Vamos focar primeiro em nós, né? E é o que o Evangelho nos traz na noite de hoje, que a gente possa aproveitar essa existência da melhor forma possível, porque nós não sabemos quando nós iremos retornar para o plano terreno. E quem está aqui hoje tem essa grande oportunidade, né? E o nosso planeta passa por uma transição planetária. Nós temos que aproveitar e mudar as nossas energias, transformar as nossas mazelas, nossas imperfeições em virtudes, né? Trabalhar o amor, a prática da caridade, o bem ao próximo, que é aquilo que é a única coisa que nós vamos levar daqui, tá? Então fica o recado o aprendizado do Evangelho da noite de hoje. Nesse momento, então, nós vamos vibrar pela nossa irmã, que ela possa encontrar facilidade na explanação do tema da noite de hoje. E a palestra, qual é o tema, irmã?
Tudo em Deus. Como é que é o nome, irmã? Eu não... Maquele. Com a nossa irmã Maquele. Qual é a casa? Do Seara de Jesus. Então, que a espiritualidade ampare a nossa irmã nesse momento. Que assim seja. Boa noite a todas. Que a paz de Jesus esteja no nosso coração a partir desse momento. Ela sempre está, mas a gente é tão indisciplinado que a gente afasta essa paz. Parece que a gente gosta de viver no caos. Parece que é do ser humano, assim, quando tudo está bem, a gente precisa arranjar uma coisinha, senão a gente diz, ai, que tédio. Então, que essa paz esteja em nós a partir de agora. E que essa mesma paz vá limpando dentro de nós células, condutores, vida, e tirando de nós as mágoas que a gente tem mania de acumular, os resíduos de raiva, a raiva pura e destilada, que essa paz do Cristo, que esse amor que Ele nos doa tão divinamente, tão gratuitamente, permaneça em nós. Combinamos assim? Eu gosto de fazer assim para ver se vocês estão acompanhando, se não desencarnaram, se não dormiram. Combinamos assim? Então tá. O tema da noite é assim, ó, tudo em Deus. Para a gente começar esse tema, já começa bem difícil, porque nós não conseguimos entender Deus. Quando você pensa Deus, o que é que você pensa? Um senhor que comanda o universo, mais ou menos assim. Quase todos nós, os humanos, pensamos em Deus como um humano também. E aí fica muito difícil entender, porque aí você pensa que esse humano é parecido contigo. E sendo assim, ele tem raiva, ele balança a cabeça, ele diz agora não, esse é o meu Deus, né? Porque eu sou bem assim gestual. Então, meu Deus ia dizer, é bem capaz, de novo. Então, meu Deus é assim, o teu Deus como seria? Essa é a dificuldade que a gente tem quando fala em Deus, porque aí, pensando que Deus é um humano, você vai dizer assim, mas por que ele deu uma vida boa para ela e tirou a vida boa dele? Por que a vida é assim? Por que eu tenho que trabalhar tanto? Por que eu ganho pouco? Por que meu filho é assim? Por que a minha filha é assada? Aí a gente já começa a comparar igual um humano faz. Por quê? Por quê? Por quê? Em todos os lugares, desde que a gente é pequenininho, a gente se compara com o outro. Eu lembro lá da minha casa, vou dar 2 exemplos de comparação. Nós somos 3 irmãos. E quando a mãe ia distribuir o suco ou o refrigerante, os copos tinham que ser colocados um do ladinho do outro e a gente chegava a se abaixar assim, para ver se estava realmente igualzinho. Porque tinha que ser igual. E se o meu irmão ganhasse um tênis da Nike, eu queria um de mesmo valor. Podia ser de outra marca, mas eu queria do mesmo valor. E se o pequeno fosse viajar com os amigos dele, eu também queria. E assim ia. Comparações. Eu estou falando da minha casa, na tua casa deve ser igual, porque o ser humano faz isso. Comparações. Sendo assim, lá em casa, a responsável de todas as coisas, inclusive quem cuidava do dinheiro era minha mãe. Então a culpa era sempre dela. Porque a senhora deu para ele e não deu para mim, porque assim, e os irmãos faziam a mesma coisa, porque só ela que ganha, mãe. Só ela que não precisa fazer isso, mãe. Agora se coloque na condição agora de humano, pensando em Deus. Deus para nós é quase essa minha mãe. A gente pensa que Deus é o dono do universo. E que ele é arbitrário e que ele decide para quem que ele vai dar as coisas ou tirar as coisas. E que ele pode estar de mau humor e coisas assim. Então é muito difícil de a gente pensar em Deus como a força de todo o universo, como o Criador amoroso que nunca erra. É muito difícil. Mas nesse momento, eu vou pedir para que o teu anjo abra os teus ouvidos de ouvir, que é a condição de entender. Jesus falava assim, abra os teus ouvidos de ouvir. Porque às vezes a gente ouve, como ela estava falando, com o orgulho ligado. A gente está sempre com o orgulho ligado. E aí perturba as interações que a gente faz e a gente entende errado. Às vezes uma pessoa olha para nós e fala uma frase sem a menor intenção de ofender. Mas o orgulho nosso está ligado e a gente diz, o quê? O que? Meu Deus, não acredito que ela falou isso para mim. E às vezes a intenção dela não era
como a gente recebeu. Estamos entendendo? Quando esse nosso orgulho está ligado, a gente comete cada absurdo, a gente fala cada coisa e a gente liga junto à vaidade. E quando a gente começa a dizer assim, é a vaidade que está lá para cima da estratosfera. Estratosfera, eu acho bonito dizer isso, porque a gente tem a atmosfera e para cima disso é a estratosfera. A gente é tão orgulhoso, tão vaidoso, que a gente tem esses dois níveis altíssimos que impedem a nossa felicidade. Lembra do que ela leu? É isso aí que faz a gente se perder nessa vida. Simples. Se alguém viesse e dissesse para você, macete para a prova, sabe quem está estudando assim, nem existe mais vestibular, né? Mas quando a gente estudava para vestibular, o pessoal que estuda para concurso estava louco atrás dos macetes, como é que eu vou me lembrar disso? Se antes de encarnar, quando a gente estivesse lá na saída, tivesse um aulão preparatório para a encarnação, tá todo mundo aqui, ó, pronto para encarnar, aí teve um aulão, o assunto que eles falariam para nós é, desliga o orgulho. Seria o primeiro assunto, o principal, aquele para você gravar. Desliga teu orgulho que você vai bem nessa vida. Porque nessa vida você vai encontrar com muita gente. Nessa vida você vai encontrar com desafetos, mas com afetos também. E se você está com esse orgulho ligado, com essa vaidade destruindo tudo, você vai destruir o que é bom e vai piorar o que já era ruim. E é isso que a gente faz. Então, para a gente conseguir entender esse tema, tudo em Deus, é bom que a gente tire essa imagem de Deus como um homem e pense na imagem de Deus como o bem que é direito teu, o bem que você pode viver sempre, o bom, o bem-estar, a alegria de viver, a paz que um ser humano é capaz de alcançar. Jesus encarnou como pessoa, ele teve corpo de carne, igualzinho a nós, justo para que a gente, teimoso do jeito que é, entendesse que é possível fazer o bem, viver o bem e estar bem enquanto está encarnado. Era um modelo, por isso que diz Jesus modelo e guia, porque realmente um modelo para nós. Modelo quer dizer que ele serve para inspirar a nossa vida. E guia porque ele serve para orientar. E sempre que ele falava para as multidões, para grupos pequenos, ele dizia, faça amigos. Ele dizia, esteja bem, traduzindo em miúdos, ele dizia, para que brigar? Para que deixar o orgulho dominar se é isso que estraga a tua vida? Já estragou a outra, quer estragar essa também? Então você aí, encarnadinho, sentado nessa cadeira, me ouvindo agora, e você desencarnado que veio junto conosco e veio assistir essa palestra, presta atenção. Deixa o orgulho desligado. Você aprende melhor. Você vive melhor, a vida fica mais leve, você solta as tensões, o teu corpo relaxa, você diminui as dores no pescoço, diminui as dores nas mandíbulas, diminui o ranger de dentes. Você diminui tanta doença no teu corpo desligando o orgulho, que é besteira nossa mantê-lo ligado. Que os nossos anjos nos lembrem isso todo dia, porque a gente esquece. E eu estou aqui nessa condição falando para nós, mas não consigo fazer. Qualquer coisinha me tira do sério. Uma mensagem no WhatsApp é capaz de me deixar fervendo o dia inteiro. Não consigo manter esse equilíbrio, essa paz. Só quando eu pego uma leitura, quando eu leio uma página, quando eu escuto uma música. Quando a gente chegou aqui, o William estava tocando uma música. A música tem essa propriedade de acalmar a gente e desligar o orgulho. Sem você perceber. Ela faz vibrar as tuas células.
Todos os teus líquidos e os hormônios do bem-estar vão sendo ativados quando você está numa frequência boa de música. A gente sente no corpo. Às vezes não sabe entender isso, mas a gente diz, ai, gosto tanto dessa música. Ai, é tão bom ouvir essa pessoa. Ai, a gente gosta. A música faz isso conosco. A natureza faz isso conosco. Uma mensagem faz isso conosco. São as ferramentas que foram dadas e deixadas para nós por Deus, para que a gente aprenda a desligar o orgulho. Se você no meio da música começa a pensar em orgulho, já desativou tudo. Orgulho não combina com bem-estar. Tem várias ferramentas que ficaram para nós para que a gente alcance o bem-estar, para que a gente alcance essa vibração. Eu ia dizer a vibração de Deus. Nossa, quando a gente alcançar isso, seremos deuses também. Mas vamos dizer assim, uma vibração do bem. Eu vou me apropriar aqui de uma colocação que os evangélicos fazem. Nós dois participamos de ONG, aqueles palhaços de hospital, e eles são evangélicos, então a gente aprende tanto com eles. E quando a gente entrou no grupo, eu, achava assim, meu Deus, essa gente vai querer expulsar a gente de lá? Quando eles descobrirem que a gente é espírita, mas vai ser um pé cá, um pé lá, tchau para nós. Não. Nos receberam de braços abertos. Pediram várias vezes para a gente fazer a oração, para eles verem como é que a gente orava. Perguntavam coisas sobre a nossa maneira de professar nossa fé. Nos ensinavam as deles e a gente aprendeu muito. E uma coisa que fica para nós, a gente ainda não consegue fazer do jeito que eles fazem, mas que é um ensinamento. Eles têm plena confiança em Deus. E é esse Deus que eu vou colocar aqui para vocês. Eles colocam Deus como um amor, só amor. Eles conseguem ver isso. E eu percebo que a gente ainda não. Eles colocam esse bem-estar como se fosse um jardim. Deus é um amor, o amor sobre todas as coisas, e o bem-estar, o paraíso, a coisa boa é um jardim. E eles dizem, Deus, me aceita no jardim. E eles cantam para isso, me aceita no jardim. E quando eles estão muito raivosos, porque todo mundo é humano, Eles também têm raiva. Quando eles estão raivosos, magoados, chorando, com vontade, sei lá, quando cai assim a vibração, eles cantam. E pedem para Deus para entrar no jardim. E esse jardim é o que eu quero que a gente aprenda a fazer. Todos nós temos ingresso gratuito, temos o nosso local reservado no jardim. Todos nós temos esse direito. Quem se escapa do jardim do bem-estar somos nós. Vamos fazer o mesmo que eles fazem. Vamos, teste por uma semana e veja o que acontece com você. Teste todos os dias dessa semana, até quinta-feira que vem, e veja o que acontece com você. Peça para entrar no jardim. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Só isso. Nós espíritas temos essa vaidade tão estratosférica que a gente não pede. A gente diz, se eu tivesse merecimento eu ganhava. Tá certo. Se você tem merecimento, você ganha. Mas se você não pede, você é orgulhosa a tal ponto de dizer, mas Deus sabe que eu preciso. Se eu merecesse, eu já ganhava. Deus sabe que eu preciso. Obviamente, Ele vai me dar se eu precisar. Peça. Larga esse orgulho. Desliga esse orgulho. Peça. Confia que o bem é bom. E faça o bem. Faça para você ter mérito. Ah, mas eu já fui uma peste de ruim. Não interessa. O que foi, já passou. Deixe o passado passar. Ah, mas minhas dívidas estão aí. Claro que estão. Elas não são apagadas. Não existe borracha para dívida. Somente o bem que você faz. Comece agora. Ah, quer estar bem? Quer ficar feliz? Quer estar leve? Faça o bem. E peça para entrar no jardim, ou como você quiser imaginar. Nesse jardim, a presença de Deus é absoluta. Eu comecei a imaginar o jardim como eles fazem. E foi muito bom para mim, porque eu sou uma criatura naturalmente irritada. Então tudo me irrita, eu não consigo nem assistir televisão.
não assisto novela, não assisto noticiário, porque tudo me irrita. O timbre da voz de alguém, o jeito que fala, a própria notícia, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, vai me irritando. Então já é o meu natural. Alguma coisa é natural para você também. E essa alguma coisa relacionada ao orgulho te derruba todos os dias, derruba a tua vibração. E não há bem-estar com vibração baixa. Não tem como a pessoa dizer, estou muito feliz. Toda errada, toda irritada, toda magoada, não tem como. A pessoa para estar muito feliz, eu estou fazendo gestual para que a gente veja o real. Quem está feliz está leve, quem está feliz está solto, quem está feliz tem hormônios do bem-estar circulando. Quem está tenso está preso, quem está tenso tem raiva, vibra baixo. Quem está tenso vibra na mesma frequência dos obsessores. Quem está leve vibra na mesma frequência do bem. Obsessores não conseguem vibrar nessa frequência. As criaturas abençoadas do bem conseguem descer até aqui e nos resgatar. Mas o bem vibra alto, energia alta. E é nessa energia que a gente tem que focar. É nessa energia que a gente tem que passar a maior parte do dia. Pensa aí hoje. Quanto tempo do dia de hoje, desde a hora que você acordou até agora, você passou vibrando nessa energia? Quanto tempo? Quantas coisas te derrubaram? Quantas coisas te prenderam aqui embaixo? Hoje é meu dia de folga, por isso que eu estou aqui. Eu sou farmacêutica, trabalho até meia-noite numa farmácia e muita coisa me irrita por lá. E hoje, meu dia de folga, estava tirando assim para ficar toda zen, porque de noite eu ia vir aqui. Eu tinha preparado a palestra, esse tema maravilhoso que foi um leve tapa de pelica em mim, justo pelos hábitos que eu tenho de descer a vibração, mas também, no mesmo ponto, uma maneira de eu evoluir um pouco mais. E estava eu 8 horas da manhã, como eu trabalho até meia-noite, a gente dorme até mais tarde, então 8h39, peguei o celular para ver as mensagens. Primeira mensagem, lá da minha farmácia, minha gerente dizendo, mudança de escala. Mudança de escala é o fim, para mim assim, é o fim, porque você se programa para fazer as coisas. Você se organiza, você contrata coisas, você dispõe, enfim. Mudança de escala, nova escala de trabalho. E essa escala não me favoreceu em nada. Então imagine que ao acordar, não tinha nem saído da cama ainda, eu já estava possessa, irritadíssima. E é claro que eu fui irritar o marido, né? Você acredita que ela mudou a escala de novo? Enfim, muito irritada eu fiquei. E a paciência dele, mas criatura, você já foi gerente também. Você sabe como é difícil. Por que ela não vai mudar só o teu horário? Ela vai mudar o horário de todo mundo e não vai mudar o teu horário. Por quê? Ela não tem condição. Daí a gente começa a voltar à sanidade. É mesmo, é mesmo. Dá até uma vergonha de existir. Nossa, por que eu pensei tanta coisa? Mas eu faço. Na hora que eu recebo a notícia, na hora que eu tenho um impacto, faço. E a gente aprende a voltar ao normal. Por que eu estou contando isso? Para dizer que eu não sou uma santa, que eu estou aqui explicando uma coisa que nem eu mesma consigo aplicar, mas que serve de exemplo para todo mundo. Porque todo mundo cai em alguma coisa. Eu gosto da minha gerente, eu gosto da farmácia que eu trabalho, eu gosto dos meus colegas, eu gosto de tudo isso. Eu tenho que me lembrar o tempo inteiro para não cair nessas armadilhas. Coisas na tua vida também acontecem que te derrubam. Coisas familiares, situações. Não se permita. E se te derrubou, levante, saia de lá. Vamos dizer que existe só esses pontos vibratórios, o alto e o baixo. Vamos dizer que é só assim. Fique no alto. Quem é que está obrigando você a descer? É você mesmo. Claro que o mal vai te estimular, vai dizer coisinha. Quem ela pensa que é para falar isso? Por que fez isso com você? E aí você cai. O obsessor te põe um monte de ideiazinha ali na cabeça. Você cai. Volte,
porque a espiritualidade do bem também está sempre perto de você. E a tua entrada no jardim é gratuita. O teu lugar é absoluto, é teu, está lá reservado para você, com uma plaquinha, tem o teu nome lá, é teu. Você não precisa lutar para entrar no jardim. Você tem que querer entrar no jardim. Você é sempre bem recebido, sempre de braços abertos. Agora, por que a gente faz essas coisas? Eu levei muito tempo para voltar ao normal. Hoje, estou contando só o caso de hoje. Mas quantas vezes a gente faz besteira assim? Acaba com o dia de folga, por isso. Acaba com um passeio, por isso. Acaba com um ambiente que era agradável, por isso. Pelo orgulho, pela vaidade. Quando o Chico escreveu essa mensagem com a ideia do Emmanuel, tudo em Deus, o que ele estava falando é isso. Até Jesus, quando veio aqui, disse, eu de mim nada posso. Ele dizia, não sou eu que faço as coisas. Tudo vem de Deus, tudo em Deus. Ah, Jesus, mas a gente ia perguntar, né? Mas você é diferente, né? Você não tem família para sustentar, você não trabalha, não tem sogra, não tem esposa, você não tem nada. Ah, você vive bem, porque a gente tem mania, né? De comparar e dizer assim, ah, mas a tua vida é boa, a minha não é. A gente ia dizer tudo isso para ele. Ele ia dizer, mas é fácil, né? Com o pai que você tem, é fácil manter a vibração elevada. E ele já dizia assim, tudo em Deus. Mas nada é de graça. Deus te recebe sempre de braços abertos, mas Ele não impõe a presença dEle. Ele não te obriga a estar lá. Vocês sabem o que é cabresto? Cabresto? Eu sou de Lages. Meu pai tem criação de gado. Cabresto é a corda que se põe no pescoço do animal e às vezes é jogada de longe. E ali eles falam, você não veio de cabresto para cá. Lá em Lages se fala assim. Deus não te põe uma corda no pescoço de venha. Ele te convida, se quiser vir, vá. Para de se enfiar no buraco. Vá para o teu lugar. Ah, mas é difícil. Bem sei, tá? Bem sei que é difícil, porque tudo isso eu tô falando, acho lindíssimo, mas na hora de fazer mesmo, tem que ativar o consciente e voltar ao normal e depois ainda pedir desculpa para si mesmo, para o anjo, para voltar ao normal. A gente mesmo se coloca lá embaixo. Eu tenho esse vício da irritação, mas existem as pessoas que têm do vitimismo, que diz tudo comigo. Só comigo que acontece isso, a vida é injusta, eu sofro tanto. Tem a pessoa que tem o vício de se achar traída, viu? Viu? Que ele está me traindo, viu? Tudo comprova isso, a pessoa faz questão de se enfiar lá no buraco. A gente é que faz. A pessoa que é magoada diz, eu lembro muito bem, naquele verão de 1900 e lá vai bolinha, a pessoa faz questão de manter acesa aquela tristeza. Pra quê? Pra que a gente faz isso? Vou pedir de novo que os nossos anjos consigam ativar bem aqui no nosso ouvido, porque a gente é tinhoso, né? Que eles consigam pegar a gente pela orelha e dizer, chega, criatura, entra no jardim de uma vez, para com isso. Vai contar a mesma história quantas vezes? Vai crucificar a mesma pessoa quantas vezes? Vai reclamar quantas vezes? Hoje, para mim, é isso, né? Desculpa a minha gerente, desculpa a mim mesmo, vou ser mais educada, vou fazer coisas melhores daqui para frente. Também não adianta ficar dizendo, mas eu sempre faço isso, mas eu não tenho jeito mesmo, mas olha que eu fiz de novo, porque eu faço isso todo dia. Se todo dia eu faço isso e estou tentando melhorar, imagina quem nem está tentando, né? Passa a existência assim, ó. Vai encontrar Deus quando? Nem quando desencarnar, querida. Vai desencarnar, vai direto para onde está acostumado. Você só vai encontrar Deus se você aceitar o convite dele, venha. Enquanto você não quer, você não vai. Ele não vai puxar você na corda. Não vai. E aí você fica esperando para ser feliz quando morrer. Ai, quando eu morrer vocês vão sentir falta de mim. Ai, eu vou descansar, vou ser feliz.
Engano seu. Quando você morrer, você vai ser mais infeliz ainda. E vai infelicitar ou infernizar a vida dos outros ainda. Porque vai atrás dizendo, viu, você não está sentindo falta de mim. Eu achei que você era grato por mim, mas você... E a gente vai atrás dos outros ainda criar confusão. Se você quer ser feliz, se você quer ser leve, tome uma decisão agora. Desliga esse orgulho. E aceita o convite, vai para esse jardim. A entrada é livre, mas a saída é obrigatória. Se você começar a arrumar confusão lá, é instantâneo que você vai embora. Lembra da historinha do André Luiz, daquele filme que a gente viu? No Nosso Lar? Ele estava bem, já tinha aprendido a se equilibrar, estava bem feliz, estava partilhando da vida mais elevada, ele já tinha amigos legais assim, lá no plano espiritual. Foi se lembrar da esposa, foi descobrir que ela estava com outro marido, para onde ele foi instantâneo. Quando ele viu que ela estava casada de novo, que ela estava chamando o outro de benzinho, instantâneo que ele já se jogou. Não tem quem te segure no jardim, não tem quem te segure lá em cima, se você começar a pensar coisa ruim. É instantâneo que você vai embora. E onde é que ele foi vibrar? Na tristeza, e ele voltou para o umbral, e ele mesmo se chocou. Nossa, eu voltei para cá, porque ele se lembrava que ele tinha passado por lá. Passou um tempão de umbral. E quando voltou para lá, ele disse, como é que eu faço para sair daqui? Porque ele se lembrou que ele já tinha estado lá e já tinha conseguido subir. Então aprenda a fazer isso. Faça isso 1 milhão de vezes, faça isso todo dia. Caiu, levanta. Porque ninguém vai lá te pegar. Venha, querida, você caiu de novo. Claro, as mães rezam por nós, daí acontece. Os nossos anjos velam por nós, eles fazem isso. Mas, gente, depender assim dos outros o tempo inteiro é ruim. Você já é espírita, você já conhece tanto. Você vem aqui toda quinta-feira para aprender alguma coisa. Para alguma coisa tem que servir isso que tu está aprendendo. Tem que servir para te tirar do buraco. Tem que servir para você sair desse umbral onde você se enfia. Eu estou dizendo você, mas eu me incluo, tá? Porque a gente faz isso todo dia. Todos nós temos um mal pendor. Lembra que ela falou a palavra bonita? Mazela. Ai, nós temos sim. Uma desgraça que nos puxa para baixo. Cada um tem. E ainda bem que não é todo mundo igual. Cada um tem de um jeitinho. Você tem que dar um jeito de aprender a sair. A gente diz, ai, estou no fundo do poço. Então, bote um trampolim lá. Lembra o que é trampolim? Para a pessoa pular e cada vez mais ela bote um trampolim lá e vá aprendendo a usar. Porque também não adianta o trampolim estar lá e você não saber usar, né? Um trampolim bem forte são os livros espíritas. Só que daí se você não sabe ler, não sabe entender, nem lê, nem abre. Ah, eu tenho lá em casa, mas nunca leio. Mas não adianta, né? Você tem que ter o trampolim e saber usar. Vai aprendendo. E como é que a gente aprende? Fazendo. Todo dia. Vou te perguntar, você reza todo dia? Quando você sai da cama, você reza? Ergue a mão para mim, quero ver. De verdade, tá, gente? Sem mentir. Ai, que bonito. Antes de comer, você reza? Reza? Nossa, eu já falei 1 milhão de vezes para mim e para ele, vamos rezar antes de comer. Antes de comer, eu vejo a fumacinha da comida ali, eu nem me lembro que existe oração. Mas eu faço a proposta, cada evangelho no lar. Vamos rezar antes de comer, só fica na proposta. E quem reza antes de dormir? Nossa, gente, vocês estão passando na prova. Se isso aí for verdade, vocês estão entrando muitas vezes nesse jardim. Rezar antes de dormir é fundamental para você não ir para o umbral na hora que... Eu ia dizer que desmaia. Né? Pode ser, né? Na hora que você deita, ele dá uma desmaiada ali, você fica livre, pode ir para onde quiser. Aí, se você não rezou, se você não tem fortes ligações ali com o bem, para onde você vai? Para onde você tem fortes ligações. Vai lá fofocar, vai lá chorar as mágoas, vai lá goelar alguém, vai socar a cara de alguém. Nossa, quantas vezes eu já me acordei lembrando do que eu estava fazendo. Sempre socando a cara de alguém. Olha se pode um negócio desse. Dessa vida eu ganhei um corpinho feminino pequeno, relativamente sem força. Eu sou briguenta. Meu Deus,
Quantas vezes já me acordei vermelha de vergonha? Quando eu volto para o meu corpo, porque às vezes me acontece isso de eu me lembrar. Eu de novo, Maquiele, de novo. Aí eu conto para ele, essa noite fui lá, soquei a cara de fulano. Ele, mas nossa senhora, quem te viu? Quem será tu, né, mulher? Ele fala, quem será tu? Mas que mania! Então, antes de dormir, é fundamental que você faça a tua oração e peça para o teu anjo, mas nem que seja no cabresto que te deixa ali presa. Se não dá para ir para lugar nenhum, então que fica ali na cama, né? Não vai aprontar mais do que já estava. Já foi difícil viver o dia, se equilibrar no dia, daí vai lá aprontar de noite. Meu Deus. Bom, estou falando tudo isso que acontece comigo, provavelmente acontece com vocês também. Então, faça a sua oração. Entre mais vezes nesse bem-estar. Ai, para a oração tem que fazer lindo como a Érica fez? Não, a gente às vezes não tem condição de fazer como ela fez. Ela pegou o evangelho, leu com aquela voz lindíssima, estava toda equilibrada. Nem sempre a gente está assim, né? A oração não precisa ser assim. Se você tiver um pensamentinho, já é uma oração. Se você tiver tempo só de fazer uma frase, já é uma oração. E essa oração já te dá o direito de entrar no céu, no paraíso, no bem-estar, no jardim, ficar com Deus. Tomara que todo esse conhecimento, tomara não, que esse conhecimento fique na tua cabeça, que a minha imagem tão gestual fique na tua cabeça, que você consiga se lembrar disso. Que você tem sim passagem gratuita comprada já para você, você tem acesso VIP para entrar lá. E você só sai se você quiser, ninguém te tira de lá. Agora, se você quiser, é instantâneo. Se você falar um palavrão, se você se irritar, se você... qualquer coisa que não seja a vibração acima, nos hertz lá, essa vibração maior, qualquer coisa que te faça baixar a vibração, caiu fora. Aí é você que vai. Eu posso voltar quantas vezes quiser. Olha, que massa. Porque às vezes, quando a gente está encarnado, né? A gente tem vergonha de voltar nos lugares onde a gente já aprontou, né? Onde a gente já deu um ataque de pelanca, onde a gente já deu um piti, onde a gente já falou que não devia, onde a gente contou que não devia. A gente fica com vergonha de voltar. Mas lá não. Lá você pode voltar quantas vezes quiser. Você pode aprontar de novo e voltar de novo. E amanhã pode aprontar de novo e voltar de novo. É direito seu. Isso que quer dizer tudo em Deus. Mas também quer dizer o seguinte: você não pode nada sem Deus. Esse nosso orgulho, essa nossa vaidade nos impede de acreditar nisso. Posso sim. Pode se cansar, pode se frustrar. Se você não tiver a companhia do bem, se você não tiver o apoio do bem, se você não fizer o bem, a tua empreitada é mais difícil. Se você não está acompanhado por pessoas do bem, encarnados ou desencarnados, todos os que vibram aqui vão tirar a tua energia, fica mais difícil o teu caminho. Qualquer empreitada que você vai fazer que não tenha o apoio do bem, ou seja, que não esteja em Deus, faz você patinar. É como andar no barro. Sabe quando a gente era pequena e andava no barro, o chinelo ficava preso? Essa memória eu tenho. Vocês têm a memória assim? Imagina um barro bem grudento, vai cansando de andar, é difícil de tirar o pé, o chinelo fica por lá mesmo, daqui a pouco você vai enjoando, dá medo de pisar naquele barro, suja o pé, enfim. Quando a gente começa a ter pensamentos muito maléficos, seja de irritação, seja de vitimez, seja do que for, pensamentos ruins, é como um barro que te gruda. O pior, você não vai para frente. Você perde a tua proteção, perde o teu chinelo, você fica sujo, é difícil de se limpar, você cansa, você se frustra, pensa que não é para você, mas é. Você é sempre bem-vindo no bem. Todo caminho, toda decisão, toda situação onde você for se colocar, coloque o bem junto, se coloque no bem primeiro e aí vai. Porque se você chegar num lugar pronto para brigar, vamos dizer assim, você vai resolver um problema. Tem um problema lá para você resolver. Na ida para resolver o problema, você já vai ali,
mas que droga, olha o que fizeram comigo, botaram isso na minha conta, vamos dizer que era um boleto lá, vamos inventar um caso. Na ida, você já vai pensando assim, se eles não me derem isso, eu vou fazer aquilo ali, eu vou ativar o PROCON, eu vou fazer... Você já está se afundando no barro, percebe? Você já está indo para resolver o problema afundado na lama. Quando você chega lá, a criatura que está lá, vamos dizer que é um encarnado que vai te atender, que está lá, ele já está recebendo todo aquele fedor, todo aquele barro. Antes de você chegar, ele já recebeu. Você chegou na porta lá do estabelecimento, a pessoa já recebeu aquela energia e ela já torce o nariz para te atender. Nossa Senhora, já vai começa difícil já, entendemos? Você vai resolver um problema, entra no bem, se limpa desse mal, entra no bem, está indo resolver o problema, reza. Está indo, diz, é meu direito entrar no paraíso, no jardim, é meu direito estar na companhia de Deus. Tudo é em Deus. Vai resolver uma situação difícil, Deus primeiro. Se limpa desse barro. Aí quando a pessoa te receber lá, vamos dizer que no caminho você foi pensando bem, rezando para que tudo dê certo, para que seja melhor para todas as partes, para que se dissolva o mal entendido, para que você tenha condições de resgatar aquilo ali. Você está cheio de amigos do bem. Quando você chega, eles já chegaram na frente. Já falaram para a pessoa, já melhoraram a disposição dela, ela já vai te receber melhor, ela vai estar se sentindo melhor porque ela recebeu aquela energia boa. Você não fica tão estressado, ela não fica estressada, as coisas fluem mais fácil. É simples, não é? Mas a gente faz? Quase que nunca. Se você tem um problema, você já fica agitado. Bota esse problema na mão de Deus, é assim que a gente deveria pensar. Entra nesse paraíso primeiro. Ah, mas eu não posso, é uma coisa que eu tenho que resolver. Tá bom, entenda. Você não resolve nada sem Deus. Você tem que estar bem para resolver qualquer coisa. Seja o que for, uma briga grande ou uma briguinha pequenininha, qualquer coisa, calma. Entra no bem primeiro. Combinamos assim? Faz assim para mim para virar um acordo. Vamos entrar no bem primeiro. Tudo em Deus, tudo em Deus. A gente é tão bobo de pensar que é a gente que vai resolver. Eu vou lá, quero ver se eu não faço. Ai. Indo assim, você já vai levando o turbilhão, né, de obsessores que chegam lá, eles querem resolver contigo, eles dão de dedo na cara da pessoa, a pessoa já se irrita, e a pessoa vai falar pro colega depois, aquela insuportável veio aqui. Às vezes tu nem abriu a boca ainda, ela já está dizendo, insuportável, tá lá fora me esperando. Claro, você levou aquela jantarada toda, para quê? Leve amigos bons que vão te ajudar, não os que vão te atrapalhar. Então, que assim seja para nós, que a gente consiga fazer isso, que você esteja no bem na maior parte do teu dia. De noite não dá para garantir, mas reze e peça para não fazer arte de noite. Esteja no bem, porque isso é bom para você. Esteja em Deus, porque isso é bom para você. E se você, como eu, não consegue ainda fazer, mas isso ainda é tão distante de mim, treina igual eu estou fazendo. Hoje eu ganhei um elogio dele. Ele disse para mim assim, foi mais ou menos elogio. Você já teve bem pior. É um elogio, né? Já melhorou um pouco. De quem era irritado o tempo inteiro, meu Deus. Agora é só umas partes do dia, então já é uma melhor. Eu já estive bem pior, então já posso me considerar satisfeita hoje. Aprontei, mas já estou bem melhor. Então, que seja assim para você, que você tenha essa coragem de levantar todo dia da cama e pensar, hoje, melhor que ontem. Hoje, minha proposta, hoje melhor que ontem. Não é dizer assim, hoje eu viro o anjo, né. Até desista disso aí, que nem é bem assim. Não é em uma encarnação que você vai melhorar tanto assim. Só alguns casos na humanidade, né, bem específicos, assim, tipo Paulo de Tarso, né, que fizeram uma enorme mudança numa encarnação só. A gente é normal, então a gente vai fazer pequenas mudanças. E se você mudar tanto a ponto de enganar o obsessor, já tá bom, né? Se você se mantiver aqui em cima a maior parte do tempo, quando você voltar lá para baixo e dizer, mas não estou te reconhecendo mais, vantagem, já é elogio para você. Não te reconheço mais, não fica mais brabinha assim com qualquer coisa, já é bom, já é bom.
É claro que ele vai investir maiores esforços para te puxar mais densamente, é óbvio, mas você vai vencer. Então, que você consiga estar na maior parte do teu dia e da tua noite em Deus. Que assim seja. E antes de encerrar, quero pedir para vocês, nós vamos passar uns cartõezinhos. Nesse cartãozinho tem o nome do nosso canal, que é um canal de divulgação espírita, que a gente fez para isso mesmo, para divulgar essa doutrina. Eu ia dizer que estava escrito aqui, mas era ali, né, que estava passando. A maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina é divulgar, porque a gente já conheceu, a gente já vem aqui e sabe que sai daqui bem, mas tem um monte de gente que não conhece, que não sabe como é bom estar no bem. Tem gente que não sabe. Pelo menos recebendo ali no celular, a pessoa, quem sabe, ouve um pouquinho, acha interessante e começa a mudar alguma coisinha em si. E todo mundo que muda uma coisinha em si, melhora. E melhorando, a gente recebe os bônus. Nós produzimos o assunto e colocamos lá no YouTube. Vocês nos ajudam divulgando, dando uns likes, se inscrevendo alguém. Por quê? Um canal do bem demora muito a crescer, a ser importante para o YouTube. Um canal do mal se divulga sozinho, é bem rápido, mas o bem demora, então ajude. E você ajudando um canal desse tipo ficar mais forte, você dando uns likes, compartilhando conteúdos, além de ajudar as pessoas que vão ouvir, vocês ainda ajudam a divulgação do bem. Ou seja, está fazendo um bem para você, já é méritos para você ter depois. Jesus falou assim, né? É 1 por 100, ele diz que você planta uma semente e ganha 100, é um bom negócio, né? Então você faz uma coisinha, tu dá um like lá e ganha 100 para a tua vida. O negócio da China. Então que você faça o bem todos os dias, que você aprenda a ficar no bem, no bom, em Deus, e que você aprenda a ser feliz. Que assim seja. Atrás do cartãozinho tem uma mensagem para você. Vamos agradecer então as palavras da nossa irmã, pedir sempre que a espiritualidade a ampare, que ela possa continuar ministrando, né, divulgando a doutrina espírita. Nesse momento então, irmãos, devidamente harmonizados, vamos pedir à espiritualidade amiga e protetora, vamos pedir pelas águas colocadas sobre a mesa, que possa ser derramado o fluido, o remédio necessário para cada um que fizer uso delas. Que esses irmãos sejam amparados, recebam o auxílio necessário. Nós pedimos também pelos nomes colocados nas urnas dos encarnados e dos desencarnados, que esses irmãos aqui também recebam todo o fluido de amor do nosso irmão Jesus, que possam ser envolvidos nas suas energias, recebendo também o amparo e a proteção necessária. E nesse momento, nós pedimos pelos nossos irmãos que se encontram no leito dos hospitais, nossos irmãos que se encontram nos asilos, nos orfanatos, no abandono das ruas e dos próprios lares, os nossos irmãos que não têm um alimento para colocar na mesa, e passam privações de toda ordem. E os nossos irmãos que se comprazem nos vícios, no erro, que ainda não compreenderam o sentido da existência de um plano terreno e ainda praticam todo ato contrário à lei de amor e caridade. Derrama sobre eles, Pai, o teu amparo, a tua proteção e a tua luz, e que eles tenham força e resignação para continuar sempre na senda do bem e do progresso, pois o Pai nunca desampara os seus filhos. Nesse momento, nós pedimos por nós aqui presentes. Derrama sobre nós, Pai, teus fluidos de amor, de luz e de esperança. Que nós possamos vibrar na senda do bem e do progresso. Que possamos aproveitar essa oportunidade reencarnatória da melhor forma possível, sendo teu instrumento de luz e de amor.
nós passamos então para o momento do passe, que é o momento de troca de fluido energético. É o momento em que a espiritualidade amiga e protetora nos envolve nas energias de amor do nosso irmão Jesus. Essas energias que atravessam as nossas células, envolvem os nossos órgãos, nos trazendo a cura física e espiritual, fortalecendo os nossos pensamentos e revigorando as nossas forças, para que nós possamos sair daqui melhores do que nós chegamos. Agradecidos então, Pai, pela oportunidade na vida, nós te dizemos: Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes, Senhor, cair nas tentações. Livra-nos da prática de tudo e qualquer mal, pois teu reino é a glória, é o poder, hoje e sempre. Que assim seja. Assim nós damos então por encerrados os trabalhos da noite de hoje. Vão com Deus, irmãos.